colocar os controle de... Aliás, deixa eu começar a gravação aqui, desculpe um minuto. Alguém já está gravando, né? Já tem alguém gravando, gente? Eu cliquei para começar a gravar. Legal. Obrigado. Então, você já pegou a pergunta da Elizabeth? Não, você estava no meio da resposta ainda. Então, Elizabeth, faça a pergunta de novo, por favor, para a gente deixar isso gravado. Tá. Bom, eu perguntei sobre questão de dados de controle histórico. Quando a gente precisa acompanhar um certo evento, né? Você quer comparar durante um período. Se usar esse dado histórico, ele nunca vai ser bom, você teria que começar um estudo a partir de agora, e daqui para frente que você vai ter que ficar acompanhando esses dados que você quer comparar. Se você já tem um banco de dados históricos, como que você compara ele? Você não conseguiria comparar com alguma coisa atual nesse momento? É mais ou menos isso. Pois é, a questão é que em várias situações a gente não vai ter outra solução a não ser utilizar esse controle histórico. Algumas vezes, inclusive, as pessoas nem usam controle nenhum, como a gente viu em vários estudos. As conclusões são necessariamente erradas ou inválidas? Não são erradas. Você pode até chegar a uma conclusão certa. Você só tem menos garantias. Vai ter sempre o advogado do diabo levantando, mas e se isso aqui pudesse estar acontecendo? Você tem certeza de que isso não pode estar acontecendo? Não, dificilmente você vai ter certeza ou segurança de que isso não vai estar acontecendo. Quer dizer, as suas conclusões, elas vão ser menos firmes, mas muitas vezes é a única coisa que a gente tem e a gente segue em frente com elas. Deixa eu dar um exemplo. A gente resolve instalar esses controles de velocidade no anel rodoviário de Belo Horizonte. Isso diminui os acidentes no anel? A coisa natural seria legal se a gente pudesse ter um grupo de controle, mas como é que a gente tem um grupo de controle? O ideal seria que a gente pudesse escolher vários locais, quer dizer, ideal assim, olha, como é que eu pensaria se eu estivesse lá sendo um consultor desse problema ou estivesse trabalhando nisso? Eu sugeriria, olha, vamos fazer um levantamento aqui do anel, quais são os locais em que a gente gostaria de colocar o sinal, os locais que são descidas e que pode ter maior velocidade, etc. Digamos que a gente consiga 8 locais desses que são mais ou menos razoáveis. Eu jogaria, então, uma moeda para cima para escolher 4 deles ao acaso para serem os locais onde eu colocaria o controle de velocidade, esqueci o nome lá, né? Aquele controle de velocidade. O radar. Radar, também esqueci. E os outros 4 não. E aí eu tentaria comparar esses dois. Mesmo isso tem uma complicação, porque suponhamos que o fato de você colocar o radar em alguns lugares já inibe a velocidade, quer dizer, cria vamos supor que o advogado do diabo, mesmo nessa situação, ele falaria, olha, não são completamente comparáveis, porque o tratamento, os locais onde você colocou o radar, podem acabar influenciando o comportamento do motorista lá nos locais onde você não colocou o radar. Talvez porque quando você colocou o radar, você criou você educou um pouco mais os motoristas para que eles andem com uma velocidade menor no anel, eles passaram a ter um pouco mais de consciência e acabam agindo mais, andando mais lentamente, até nos locais que seriam os locais onde você poderia ter colocado o radar, você não pôs. Então, quando você comparar, vamos supor aqui, o advogado do diabo, uma situação extrema, nesses locais onde você pôs o radar, ele realmente diminuiu a velocidade. Todo mundo passou a andar devagar ali, com segurança, e os acidentes diminuíram sensivelmente ali. Mas como, por causa desse processo educativo, eles começaram a fazer isso também naqueles locais onde você não pôs o radar, que são parecidos, você não vai ter diferença nenhuma no final.
E aí você pode chegar... Então, até nessa situação é complicado. A outra seria, evidentemente, os controles históricos, que provavelmente seria o que é o que é na maioria desse tipo de estudo, de efeito de uma legislação, etc., que você impõe a legislação para todo mundo ao mesmo tempo, então é difícil você ter um grupo de controle, né, numa situação dessas. Você compara com o passado. E aí, de novo, passa a ser assim, será que tudo está igual? Assim, quando eu estou comparando com o passado, as coisas realmente são parecidas, é mais ou menos uma situação em que praticamente a única coisa diferente foi essa nova legislação, essa intervenção que eu fiz no sistema. Se você estiver razoavelmente segura sobre isso, as suas conclusões também são razoavelmente seguras. Nada na vida é absolutamente perfeito nesse tipo de estudos, né? Mesmo um estudo aleatorizado, controlado, etc., a gente vai ver que, inclusive, tem possibilidades de chegar a conclusões erradas. Mas você tenta diminuir a possibilidade disso acontecer. Eu estou até me lembrando aqui... me fugiu aqui, eu pensei numa outra coisa adicional, seria legal falar, mas esqueci. Tá certo. Uma pergunta a mais, gente? Professor, bom dia. Eu cheguei um pouco tarde aqui, não sei se já falou sobre isso. A lista 2 é para entregar um notebook, um arquivo .py ou PDF mesmo? Com os códigos? Um notebook, pode ser um notebook. Notebook pode ser? Beleza, então. Obrigado, professor. Mais alguma questão, gente? Eu tenho uma... Bom dia, gente. Relacionada à lista também. Ela tá para quinta-feira, mas quinta-feira é feriado. A gente segue com essa data mesmo ou vai ser adiado, algo do tipo? Ninguém mais entende nada no mundo. Não segue com essa data. Beleza. Professor, eu tenho uma dúvida mais relacionada à disciplina mesmo. O que acontece? Segue mais ou menos essa dúvida da Elizabeth. Porque é o seguinte, se a gente pega uma base de dados, e aí, pelo que os livros que você orientou também indicou, eles falam, de certa forma, qualquer que fosse um estudo relacionado a um ser vivo, então seja aí ser humano, seja aí qualquer tipo de animal, a gente, de certa forma, sempre pode, no final, indicar que as questões genéticas podem estar alterando. Então, assim, eu poderia meio, de certa forma, colocar isso como um padrão, porque sempre as questões genéticas vão interferir na criação, nos estudos. Então, assim, digamos aí, uma relação a uma doença, com relação a algum alimento que uma pessoa ingere e tudo mais, a gente acaba quase que nunca tendo uma definição correta se aquilo ali é bom ou é ruim para a questão que a gente está estudando. Então, a não ser que a gente pegasse aí, digamos que 100% da população, aí a gente conseguiria quase que ter uma certeza. É mais ou menos nesse sentido, essa lógica, principalmente relacionada a animais, de modo geral, seres vivos? Natan, né? Isso. Natan, a ideia dos experimentos aleatorizados, com controle, é de poder concluir alguma coisa bem firme, mesmo na presença de um efeito genético. Então, vamos ver aqui, vamos só recapitular um pouquinho. Primeiro, o seguinte, duas coisas, mas nem sempre a gente pode fazer esses experimentos controlados e, portanto, a gente gostaria de chegar a alguma conclusão. Então, leva a sua pergunta, assim, será? E nesse caso, então, eu tenho, o que eu posso concluir? Vou ter sempre dúvidas, etc. Olha, você tem espaço aqui, assim, eu acho que vai depender muito de como cada um quer refletir sobre o mundo ou pensa sobre o mundo, porque a gente tem pessoas que levam muito a sério, às vezes, discussões que chegam a beirar, assim, do meu ponto de vista, situações impossíveis, assim, não vale a pena, assim, questões filosóficas do seguinte tipo, estou vivendo no mundo real ou isso é só uma simulação da qual eu faço parte?
Você já deve ter visto esse tipo de conversa, né? Ou então, existe um mundo real, esse mundo que eu estou sentindo, que eu sinto frio, calor, eu vejo as pessoas e tal, ou tudo isso não passa de um sonho do qual eu estou vivendo? Como é que você pode provar que isso é falso? Que você não está vivendo um sonho? Não tem como. Assim, chega um momento em que você pode viver esse tipo de dúvida, e se você acha que isso é razoável, siga em frente. Mas eu não vejo ninguém que, mesmo acreditando firmemente que vive num sonho, na hora que está atravessando uma rua, ele presta atenção nos carros e tenta evitar ser colidido, mesmo imaginando que está só num sonho. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado para não entrar nesse tipo de, acho que é solipsismo, né, que chama, que é assim, uma negação absurda da realidade. Porque a gente, em geral, em procedimentos de estudos, análise de dados, estudos científicos ou médicos, né, o que você tenta fazer é acumular evidência, é como num processo judicial, num processo de tentar provar que alguém é criminoso, que alguém cometeu um certo homicídio. A frase famosa é: você gostaria de considera alguém culpado se você acha que ele é culpado, além de qualquer dúvida razoável. Isso é muito interessante. Isso existe no direito americano, por exemplo, você já deve ter visto em filmes, fala assim, beyond reasonable doubt, né? Além de qualquer dúvida razoável. Então, olha, você começa a coletar evidências que não são provas absolutas, que não são provas cabais, completas da culpabilidade de alguém, mas que te levam a começar a concluir de que fica muito difícil você justificar que todas essas coisas possam simultaneamente acontecer. Então, o fulano foi visto à noite perto da casa da pessoa que morreu. Ele foi visto, outra pessoa viu esse outro cara entrando na casa. Ele deixou impressões digitais na casa. Ele foi visto saindo, teve um barulho de tiro, ele foi visto saindo por outra pessoa, depois encontrou-se ele e esse cara tinha marca de pólvora na mão. Por aí afora, quer dizer, você vai coletando evidências que vai ficando muito difícil de... a pessoa tinha um motivo para tentar matar o outro, etc. Então, você coleta evidências que fazem com que você, além de qualquer dúvida razoável, ainda assim, alguém podia ter dúvida. Fala, não, mas ele entrou, mas ninguém viu. Aliás, vários dos filmes de policiais, legais, de mistério, são assim, né? Todas as evidências apontam numa direção e, na verdade, a verdade é outra. Esse é um mistério e tal, mas isso é divertido exatamente porque é tão improvável, tão difícil de acontecer que se torna legal ver o filme, porque não é o que é esperado. A mesma coisa acontece com esses estudos. No caso genético que você mencionou, se a gente estiver tentando provar que fumo causa câncer ou não, o ideal seria a gente poder separar em dois grupos, jogando uma moeda para cima e garantir que um grupo fuma e o outro não fuma. Esses dois grupos, se tem uma tendência genética a desenvolver o câncer, esses dois grupos estariam bem equilibrados e pessoas que teriam a propensão genética estariam tanto no grupo de tratamento quanto no grupo de controle e em mais ou menos as mesmas quantidades. Digamos que 50% da população tem propensão a desenvolver câncer de pulmão. Bom, quando eu jogo uma moeda para cima e jogo 1.000 pessoas para um lado e 1.000 para o outro, mais ou menos 500 das 1.000 que foram para o tratamento vão ter essa propensão genética. Mas no lado aqui do controle, também 500 pessoas que têm propensão genética vão estar ali dentro, porque eu fiz mais ou menos do mesmo tamanho, os dois grupos. Então, esses dois grupos eles vão estar equilibrados e eu posso chegar a alguma conclusão no final sobre eles. Bom, não posso fazer esse experimento, evidentemente. Então, esse experimento, se eu pudesse fazer, ele me levaria a conclusões, mesmo na presença de um efeito genético. Não sei se isso ficou claro. Mas eu não posso fazer isso por razões éticas, etc. Não tem como
E aí, o que é feito? Aí, eu gostaria que você lesse lá aqueles critérios de Rio, porque eles foram desenvolvidos exatamente na época em que os epidemiologistas estavam se debatendo com esse problema, que era o fato de que você não pode fazer esse tipo de experimento, e, no entanto, você começa a acumular evidências, mais e mais e mais, de que o fumo realmente causa o câncer de pulmão. É uma prova definitiva? Não, mas foi um acúmulo de evidências de tal ordem que, no final, ficou mais ou menos difícil de negar a existência de uma relação causal entre fumar e causar o câncer de pulmão. Que tipo de evidências? Várias, né? Foram feitos estudos de laboratório em ratinhos, foi visto que quanto mais fumo, maior a chance de você ter fumo. Então, uma pessoa fumava só poucos cigarros por dia, outro fumava um maço, outro fumava 2 maços durante muitos anos. As pessoas que fumavam 2 maços desenvolviam, o número de pessoas que desenvolviam câncer de pulmão era maior do que aqueles outros. E aí, por aí afora, assim, olha lá, são 10 critérios, né? Então, esse acúmulo de evidências foi levando e leva, né, a conclusões que são sempre provisórias. Assim, a ciência não está dizendo que aquilo é a verdade absoluta, é simplesmente o melhor que a gente conseguiu fazer no entendimento de um problema e que, aparentemente, leva a gente a, por exemplo, agir na sociedade. Você, por exemplo, tenta inibir o consumo de cigarro e olha o que acontece. O câncer de pulmão diminui. É bem interessante. Assim, né? Começa, por isso que ninguém contesta esse fato, embora tenha sido contestado lá atrás. E se você viu lá aquele texto do Smoking Guns of Eugenics, o meu ídolo, que é o Ronald Fisher, em estatística, faz esse papel lamentável no fim da vida dele, que é de defender as empresas produtoras de cigarro. Bom, gente, mais alguma questão? Não sei se eu respondi, Natan, se você tem algum ponto Sim, adicional. eu entendi. É porque eu fiz essa questão, mas pensando assim, por exemplo, até então, recentemente, tem parado de aparecer essas coisas, mas ultimamente, há mais tempo atrás, falava assim, saiu um estudo que falava que comer 3 ovos é bom. Saiu um outro estudo que falava que comer 3 ovos era ruim. Manteiga é bom, margarina é ruim. E aí, de repente, invertia. Então, essas coisas, de repente, você fala assim, poxa, será que esses estudos estão realmente sendo corretamente realizados? Ou, eu não sei, é porque... Muitas vezes eles são corretamente realizados, mas por acaso acontece um efeito maior do que o esperado. A gente vai até ver isso mais na frente em testes estatísticos de hipóteses em que você tem uma chance de chegar a alguma conclusão errada, mesmo com um estudo bem controlado e bem organizado, aleatorizado, etc. Entretanto, e aí por causa disso, o que os médicos fazem é replicar os estudos, que é muito comum que você veja, e depois surgiu inclusive uma área que chama de meta-análise, que é a ideia de você olhar os vários estudos que foram feitos em diversos momentos do tempo, com diferentes populações, com metodologias até um pouco diferentes, e tentar agrupar isso para chegar a alguma conclusão mais definitiva. Então, sim, esse tipo de estudo, margarina faz mal. No dia seguinte, é aquele cartoon que tem lá num dos slides, né? E que o cara fica rodando assim como se fosse uma roletinha, né? Um negócio que fica girando e para você descobrir um novo tal coisa faz. Olha, tem uma pessoa aqui esperando no lobby, mas parecendo que não está entrando. Ué, gente, se alguém conseguir aí deixar, tem uma pessoa esperando. Eu já cliquei para admitir também, não entra, não. Parece que pediu para entrar e saiu do Teams. Aí e fechou o Teams. Tá. Então... Ok, então, mais alguma questão, gente? Bom, então, vamos começar com a aula de hoje.
E provavelmente eu não vou conseguir chegar até o final, mas eu vou... Depois eu falo o que a gente vai fazer. Vou começar a tentar fazer duas coisas. Essa discussão que a gente fez aqui agora, eu vou tentar torná-la mais frequente e vou pedir para vocês começarem a ver alguns vídeos lá no canal, em vez de assistir essa aula síncrona. Quer dizer, na aula síncrona, o que a gente faria seria fazer discussões como essa que a gente acabou de ter aqui agora. Na aula de hoje, a gente vai começar falando sobre... Vocês já estão vendo minha tela? Acho que sim, né? Sim. Tá. Eu comecei a fazer esses slides aqui, mas não consegui terminar. Mas aqui, hoje nós vamos começar a ver o que é probabilidade. E esse foi um texto que eu até falei que ia colocar tanto no livro quanto nos slides, mas eu não consegui fazer isso antes da aula de hoje. Tem 2 slides aqui. Então, a gente vai começar a ver de maneira mais formal, mais matemática, o que é probabilidade. Talvez você tenha visto algum curso anterior, se tiver visto, ótimo, muito bom. Mas a gente vai voltar e tentar ver isso com detalhes. E a probabilidade a gente vai tentar formalizar, porque intuitivamente o que ela significa é que é a chance de alguma coisa acontecer. E a gente mede essa chance de alguma coisa acontecer com um número entre 0 e 1, que seria essa probabilidade de acontecer algo. Uma probabilidade que seja 0, que seja aproximadamente 0, é uma probabilidade de algo que tem pouca chance de acontecer. Enquanto que no outro extremo, uma probabilidade aproximadamente igual a 1 significaria muita chance de acontecer aquela coisa que você está querendo calcular. O que é essa chance? O que é essa coisa? Bom, a gente vai começar falando de coisas muito simples, tais como qual que é a chance de sair cara num lançamento de moeda. Você joga uma moeda para cima, deixa ela rodar várias vezes e ela cai na sua mão e você verifica se deu cara ou coroa. Ou pegar um dado que seja bem equilibrado e rolar ele e perguntar qual que é a chance de sair a face 4 nesse dado. Mas muitas vezes a gente está interessado em problemas que são um pouco mais complicados, tais como qual que é a chance de um eleitor votar no candidato X. E as perguntas que eu vou fazendo aqui agora, elas vão começando a ficar mais complicadas e a gente vai ter a chance de discutir mais à frente quais dessas perguntas podem realmente ser respondidas e quais não, e como que elas poderiam ser respondidas. Mas as outras perguntas que você poderia fazer é qual que é a chance de um usuário genérico que visita o meu site clicar num certo anúncio que está lá? Qual que é a chance de um usuário nesse site aqui, mas um usuário que é homem, que tem entre 15 e 19 anos e que é morador do interior de Pernambuco, clicar no meu anúncio? Qual que é a chance de tomar um medicamento X e não melhorar? Sendo que o medicamento X foi pensado e desenvolvido para trazer certas melhorias. Qual que é a chance de fumar a vida toda e não desenvolver câncer de pulmão? Mesmo sabendo que fumo seria uma causa de câncer de pulmão. Qual que é a chance de explodir a Terceira Guerra Mundial? Qual que é a chance de explodir a Terceira Guerra Mundial dentro de 10 anos? Qual que é a chance de casar com a senhora X e ter um casamento feliz? Essas são perguntas que, evidentemente, foram ficando mais difíceis de serem respondidas à medida que a gente foi descendo aqui na lista. A gente vai voltar a elas mais na frente, mas nesse momento o que eu vou tentar fazer é formalizar, então, de que maneira a gente pode tentar responder a isso. A teoria de probabilidade ela é uma teoria matemática. É uma teoria matemática que é desenvolvida para tratar da probabilidade a teoria de probabilidade é uma teoria de conjuntos. É uma teoria que fala sobre associa um número, que é a probabilidade, a diferentes conjuntos de um conjunto base. Vamos começar aqui fazendo a teoria e eu vou explicando isso porque senão fica só palavras, fica muito genérico, muito difícil de entender. Então vamos lá, começando realmente.
Aleatoriedade. Então, a probabilidade, ela lida com fenômenos que são não determinísticos, probabilísticos, aleatórios. Todos esses aqui são sinônimos da mesma coisa. Esses adjetivos que eu usei aqui. O modelo matemático para qualquer fenômeno probabilístico é o que a gente chama de espaço de probabilidade. É um modelo matemático para probabilidade. O que é esse espaço de probabilidade? É uma teoria que foi criada lá pelo Kolmogorov, um russo, um matemático russo que viveu nesse período aqui. E esse espaço de probabilidade é uma trêsupla constituída por 3 elementos. E esses 3 elementos têm que satisfazer o que são chamados os axiomas de Kolmogorov. 3 axiomas. O que são esses axiomas e o que é esse espaço de probabilidade, essa trêsupla? Ela é constituída, então, de, primeiro, um espaço amostral, que a gente usa essa letra aqui, omegão, um ômega maiúsculo, é um conjunto com todos os resultados possíveis do fenômeno que você vai estudar. Em segundo lugar, entra a coisa difícil aqui, matemática, o que complica a vida matematicamente, mas que na prática a gente não vai ter muito problema com isso, porque a gente não vai descer nesse tipo de detalhamento matemático. Eu vou estudar e vou gastar um tempo razoável, coisa que não é feita nos cursos introdutórios, explicando o que é essa sigma álgebra e por que ela é importante, por que ela não é só um penduricalho chato aqui na nossa vida. Então, esse segundo elemento é o que a gente chama de essa coisa complicada, que é uma sigma álgebra A de subconjuntos de ômega. Quer dizer, são os subconjuntos do omegão aos quais a gente vai atribuir probabilidades. Está implícito aqui que parece que, então, alguns subconjuntos desse omegão não vão ter probabilidades associadas com eles. Então, a gente vai entender isso. Essa é a sutileza e a dificuldade, quer dizer, a complicação é sempre essa letra B aqui. O terceiro elemento no espaço de probabilidade é a função matemática que realmente faz essa atribuição de probabilidades aos subconjuntos dessa tal sigma álgebra. Então, uma função P, que pega um subconjunto A do omegão, então esse A aqui é um subconjunto do omegão, é um dos subconjuntos para os quais a gente pode atribuir uma probabilidade, esse P de A aqui. Essa probabilidade vai ser um número entre 0 e 1, e esse cara A é um dos elementos desse Azão aqui, que é a tal da sigma álgebra. A gente vai... Essa função P que está aqui, ela tem que satisfazer os 3 axiomas de Kolmogorov. Então, vamos ver cada um desses elementos que estão aqui com mais detalhes. Gente, em geral, isso aqui, qualquer curso de probabilidade básico faz isso aqui em 2 minutos e vai embora. No entanto, é um curso de fundamentos. Eu gostaria de gastar um pouquinho mais de tempo para justificar por que a gente precisa dessa parafernália toda que vocês estão vendo aqui. Então, o espaço amostral ômega é o conjunto representando todos os resultados possíveis do fenômeno. Em inteligência artificial, a gente fala, na verdade, os estados do mundo. São os possíveis estados do mundo. Cada resultado possível, ele tem que ser completamente especificado e único em ômega. Eu não posso ter 2 elementos em ômega representando o mesmo resultado possível. E a todo estado do mundo, a todo resultado possível, corresponde um e somente um elemento omeguinha pertencente a esse conjunto omegão. O omegão, ele tem que ter todos os resultados possíveis, mas pode ter até mais elementos do que esses estados do mundo. Ou seja, ele pode ter elementos que representam estados que não são possíveis, impossíveis. Vamos ver aqui, a ideia é essa daqui. Olha. Você tem os estados do mundo, esses aqui são os resultados possíveis, e a cada um dessas possibilidades, desses estados do mundo, você representa isso com um elemento desse conjunto omegão, que vai ser o conjunto matemático no qual a gente vai trabalhar. Um elementozinho desse conjunto omegão representando esse estado do mundo. Então, a cada estado do mundo, um único elemento do lado de cá. Pode ser que a sua representação matemática seja meio... como é que a gente vai falar? Exagerada, né? E acabe colocando até algumas coisas aqui que nem precisaria, alguns elementos omeguinha dentro do conjunto matemático que, na verdade, nem podem acontecer. Então,
Vamos ver aqui os exemplos desse ômega. Vamos começar de novo com as situações mais simples possíveis. A gente observa o lançamento de uma moeda. Então, o ômega seria um conjunto formado por dois elementos, um conjunto, né, uma representação matemática, onde você tem dois elementos, um é o string cara, o outro o string coroa. São os dois resultados possíveis do lançamento da moeda. Como é uma representação matemática, você pode usar qualquer coisa matemática para representar isso, em vez dos strings, esse outro aqui, esses outros dois strings, cara e coroa. Ou então 0 e 1, para representar cara, 0, coroa, 1. Ou verdadeiro e falso, dois símbolos quaisquer. O fato é que você precisa de um conjunto que tem pelo menos dois elementos. Como assim, pelo menos? Não exatamente dois elementos? Bom, você podia também definir, claro que ninguém vai fazer isso na prática, mas em princípio, matematicamente, você poderia definir o conjunto ômega como sendo um conjunto com um monte de coisas adicionais que, na verdade, não vão ter chances de acontecer. A gente vai dar probabilidade zero para essas coisas adicionais aqui. Por exemplo, então, para esse lançamento da moeda, eu vou falar cara, coroa ou rei de paus. Não faz sentido isso aqui, porque não está jogando cartas aqui no negócio. Esse é um resultado que não corresponde a um estado do mundo, mas está aqui no meu conjunto matemático. Ou então, cara, coroa, céu azul e cário. Então, são resultados impossíveis que, no mundo, nesse mundo, em que a gente está limitado apenas a observar o resultado de lançar uma moeda, esses resultados aqui não correspondem a estados do mundo reais. E a gente vai ter que, mais tarde, corrigir isso jogando uma probabilidade zero para eles. Então, a gente vai corrigir esse excesso mais na frente. Mais moedas. Vamos pensar que a gente está observando 3 lançamentos sucessivos de uma moeda. Então, estamos aqui, os 3 lançamentos. Agora eu vou representar como cara, 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 ou cara, cara, coroa, cara, coroa, cara. Então, a sucessão, né? Esse aqui é o primeiro lançamento, esse aqui é a segunda posição é o segundo lançamento, aqui a terceira posição é o resultado do terceiro lançamento. Então, ômega aqui é uma representação razoável, sem redundância, sem excesso, é um que tem 8 elementos, que são as 8 possibilidades disso daqui. O mundo desse exemplo aqui é mais amplo do que aquele mundo do primeiro observador, que estava olhando apenas, digamos, o primeiro lançamento da moeda. Ele olhava só para o primeiro lançamento, o primeiro observador não tinha acesso aos resultados do segundo e terceiro lançamentos da moeda. Então, nesse mundo mais expandido, que está aqui, nesse mundo desse segundo observador, a gente pode calcular a probabilidade do segundo lançamento da moeda ser cara, porque a gente está vendo esses resultados aqui, eles vão estar descritos no resto da formulação matemática do mundo, do ômega. O primeiro cara, ele só olha o primeiro e o segundo lançamento, então ele não vai ter possibilidade de calcular probabilidades para o segundo lançamento da moeda ser cara. Um espaço de imagens. Vamos imaginar uma imagem com 512 por 512 pixels e cada pixel com um tom de cinza. Então, o tom de cinza de cada pixel é um inteiro, entre 0 e 255. Usando 8 bits aqui, né, a gente tem, então, 256 tons possíveis. 0 é preto, 255 é o branco mais intenso. E quem que seria o ômega, então? Um espaço de probabilidade para imagens a gente vai colocar probabilidade sobre matrizes. Como é que a gente vai representar matematicamente as imagens? Vão ser matrizes. Essas matrizes vão ter dimensão 512 por 512. Cada imagem possível é uma matriz 512 por 512. O elemento IJ dessa matriz é um número inteiro entre 0 e 255, indicando o tom de cinza naquela posição. E esse ômega é um conjunto finito, mas muito grande. Ele vai ter 256 elevado a 512 elevado ao quadrado elementos. Essa é a quantidade de elementos, de possíveis imagens dentro desse conjunto ômegão. E a gente quer colocar probabilidades sobre esses elementos. Então, estão aqui 2 elementos de ômega, 2 imagens em tons de cinza. Uma aqui, a Lena, famosa no processamento de imagem, e outra imagem do lado de cá, que é
um bando de números, um bando de posições, né, 512 por 512, sons de cinza, mas não tem nada, nenhum objeto reconhecível aqui dentro dessa imagem. Essa imagem da esquerda é uma imagem bem estruturada, né? A gente visualmente reconhece os objetos, o chapéu, a pena, etc., o rosto da pessoa. Já da direita é uma imagem que cada pixel é um número aleatório que eu escolhi inteiro, né, entre 0 e 255. É um ruído puro. A gente vai querer modelos de probabilidade para imagens atribuindo probabilidades geralmente maiores para essas configurações estruturadas aqui do que para essas outras. Todas vão fazer parte do meu conjunto de possibilidades, mas essa daqui vai ser uma imagem com uma possibilidade pequena de acontecer e essa daqui, dependendo da aplicação, né, vai ser uma imagem com maior chance de acontecer. Em suma, eu provavelmente vou querer atribuir probabilidades diferentes a esses diferentes tipos de imagens. Aqui mais uma situação. O movimento browniano foi uma coisa estudada, foi uma das coisas que deu o prêmio Nobel para o Einstein, acho que é em 1903 que ele publicou isso, ou 1905, por aí. E o movimento, você está imaginando aqui uma superfície líquida, representada aqui por esse plano, e nessa superfície você tem um grão de pólen que está sendo observado a cada 1 segundo. Então, cada posição aqui, a linha reta conecta, a partícula estava aqui nessa posição, 1 segundo depois ela foi observada aqui, 1 segundo depois aqui, 1 segundo depois aqui, depois aqui, etc. E esse é um movimento errático que ela fez em cima dessa superfície, tendo começado aqui na origem, 0, 0, em algum momento, e ela foi se difundindo, se espalhando aqui na superfície. Aqui eu estou repetindo o experimento 4 vezes, sempre começando da origem, 0, 0, e 4 vezes repetindo esse experimento de soltar esse grão de pólen daqui e observar o movimento que ele faz na água. Esse movimento que ele está fazendo é por causa das moléculas de água batendo, eles se chocando contra elas e elas empurrando esse grão de pólen para lá ou para cá. Então, na verdade, foi uma das primeiras experiências demonstrando a estrutura atômica realmente da matéria. É curioso isso, né? Em 1905 ainda não se tinha certeza disso. São experimentos que mostram essas coisas. Tem alguém aí esperando aí no lobby, gente, se vocês puderem deixar entrar. Aqui, essas 4 realizações colocadas no mesmo gráfico, tanto com cores diferentes com essas realizações. Então, isso é um fenômeno aleatório. E a gente vai querer atribuir probabilidades a essas coisas aqui. Que coisas? Que tipo de coisas? Bom, qual que é a probabilidade de soltando a partícula aqui na origem, 0, 0, depois de um certo tempo, sei lá, depois de 2 minutos, ela não tenha saído de um círculo de raio 10 em torno da origem. Aqui, por exemplo, depois, talvez se todos esses aqui são partículas observadas no mesmo período de tempo, algumas aqui saíram do círculo de raio 10 em torno da origem, essa daqui, a verde e a azul, por exemplo, enquanto que a vermelha saiu um pouquinho também, né? Então, vamos fazer distância 15 aqui, 15. Raio 15, essa daqui ficou aqui dentro, de um raio 15 em torno da origem, essa daqui ela também ficou, né? Ela não saiu de um círculo de raio 15. Então, qual que é a probabilidade, se você observar esse fenômeno aqui, um certo número de vezes, qual que é a chance de que a partícula saia de dentro desse círculo de raio 15 após, sei lá, 3 minutos? A gente vai querer atribuir probabilidades a essas coisas, vamos querer fazer esses tipos de cálculos. Esse exemplo que a gente acabou de ver, ele é importante para motivar a necessidade daquele tipo de abstração e complicação matemática que a gente viu nos primeiros slides. A gente não vai ver esse tipo de exemplo no resto do curso. Eu não vou estudar o movimento browniano aqui, ele é estudado em processos estocásticos. Ele é um exemplo típico de processo estocástico, é um assunto crucial em probabilidade mais avançada. Quem trabalha, por exemplo, no mercado de finanças e estuda modelos probabilísticos para estudar mercado financeiro, acaba precisando estudar exatamente esse tipo de fenômeno aqui e outros mais complicados do que esse, porque é como se fosse um movimento da ação. Tem teoria sobre
como que as ações se mexem aí no tempo. Ele tem uma importância histórica, o Einstein publicou lá em 1905 um paper dele fundamental. E o que seria, para esse último exemplo do movimento browniano, o conjunto omegão? Esse conjunto omegão tem que ter todos os resultados possíveis. Quer dizer, tem que ser o conjunto de todas as curvas no plano da forma xt, yt, onde esse índice t aqui vai variar nos números discretos. T igual a 1, 2, 3, são os segundos, né, em que a gente está observando a posição. Todas essas curvas, em princípio, deveriam estar lá. Então, é um conjunto gigante, né? Um conjunto, a gente só mostrou 4 dessas curvas na figura anterior. Esse conjunto omegão agora é um conjunto infinito. Aqui mais um conjunto para mostrando por que eu preciso daquela complicação. Porque eu quero fazer estudos não só ligados, por exemplo, a esse movimento browniano, qualquer gente da área de engenharia, de física, etc., vai precisar disso, mas aqui tem mais um exemplo, em que eu estou jogando uma moeda para cima, mas sem um momento definido de parada. Eu vou jogar indefinidamente, ou seja, infinitas vezes essa moeda. E vamos imaginar que a probabilidade de sair cara num lançamento vai decaindo à medida que o tempo vai passando. Por alguma razão tem um desgaste no processo em que a chance de observar cara ou sucesso, ela começa a diminuir no tempo. Então, no primeiro lançamento, você pode imaginar aí um monte de exemplos reais, né? Uma pessoa que fica jogando indefinidamente na cesta de basquete, né? Tentando acertar a cesta ali do garrafão e vai jogando indefinidamente. Vamos imaginar que a chance dele acertar começa a diminuir à medida que ele joga. Ou alguém jogando um jogo indefinidamente ao longo da vida. Vamos imaginar que você pode ver ou a chance de acertar ou a chance de errar, né, diminuindo. Mas uma delas. Então vamos imaginar que a probabilidade de sair cara no primeiro lançamento é P1. No segundo lançamento, ela diminui para um valor P2. E ela vai diminuindo. Assim, no terceiro lançamento, a probabilidade fica menor ainda, P3. E assim por diante, com essa chance de acontecer alguma coisa diminuindo no tempo. Indo a zero. Está indo a zero. Então vai diminuir, não só diminuir, mas diminuindo em direção realmente a zero. Por exemplo, essa probabilidade PN, a gente pode até representar ela matematicamente, só para mostrar o que poderia estar acontecendo. Por exemplo, PN é 1 sobre N. Então, no 10º lançamento vai ser 1/10, no 100º lançamento já é só 1/100, no 1000º lançamento a chance de acontecer um sucesso é 1/1000, e assim por diante. Então, sempre tem uma certa chance, nunca é exatamente zero, mas ela vai diminuindo e diminuindo bastante em direção a zero. Fica tão próxima de zero quanto você queira e nunca se eleva, né? Vai sempre diminuindo, é decrescente. Uma outra que está aqui é essa PN, que seria uma queda geométrica, né? Meio, probabilidade meio, elevado a N. Então, 1 sobre 2 ao quadrado, 1 sobre 3 ao quadrado, 1 sobre 4, 1 sobre 2 elevado a 3, 1 sobre 2 elevado a 4, etc. Ou ainda, o PN podia também ter uma função que cresce com N, mas é do tipo 1 sobre log N. Então, esse log N aqui, na verdade, ele cresce um pouco mais devagar do que esse 1 sobre N. Esse daqui decresce muito depressa, esse daqui também decresce para zero, mas não tão depressa quanto esse daqui, quanto o geométrico, e esse daqui decresce mais devagar ainda do que esse daqui, mas diminui em relação a zero. Sim, diminui. E a gente quer calcular probabilidades do seguinte tipo. Qual que é a probabilidade de que depois de certo N, depois de um certo número de lançamentos, por exemplo, 1000, seja o PN igual a esse, ou a esse, ou a esse, eu não quero calcular para nenhum desses casos específicos, eu quero uma resposta mais geral. Fixa uma dessas PNs aqui, uma dessas maneiras dele decrescer. Qual que é a probabilidade de que, com esse cenário que você fixou, depois de um certo N, por exemplo, depois de 1000 lançamentos da moeda, você nunca mais veja uma cara? Porque a probabilidade já ficou tão próxima de zero que ela nunca mais vai acontecer. Não só ficou próxima de zero, como vai continuar diminuindo cada vez mais.
Qual que é a probabilidade de que o número total de caras seja finito? É a mesma coisa, né? Se o número de caras, depois de um certo valor, né, nunca mais acontece, essa daqui é um pouco diferente, porque eu não estou nem fixando o N exatamente, eu estou só falando assim, olha, tanto faz qual que é o N em que ele para, mas o número total de caras nesse número infinito de lançamentos é finito. Qual que é a chance disso acontecer? Qual que é a probabilidade de que caras sejam extintas depois de certo tempo, né? É o que está sendo perguntado aqui. O que a sua intuição diz? Tenta pensar numa resposta para isso. A gente precisa daquela parafernália que eu mostrei anteriormente, porque a resposta para esse tipo de pergunta aqui é uma resposta surpreendente e não é difícil de ser demonstrada. Nós não vamos fazer a demonstração, porque a gente nem começou, havia um estudo de probabilidades, mas eu só estou tentando mostrar por que certas parafernálias são importantes. O teorema de Borel-Cantelli é um teorema famosíssimo em probabilidade, que a gente não vai estudar no nosso curso, e ele diz o seguinte, olha, você fixou aqui os cenários, o PN pode decair desse jeito, né, de maneira aritmética, ou ele pode ter um decaimento geométrico, ou ele pode ter um decaimento que é log n. Então, a chance de alguma coisa estar acontecendo está diminuindo no tempo. Vamos fazer a soma de todas essas PNs que estão diminuindo em direção a zero. Esse somatório aqui, essa soma aqui. Então, se você tiver fórmulas matemáticas para esse PN, você talvez tenha até a possibilidade de obter uma fórmula, por exemplo, se o PN estiver decaindo geometricamente, como meio elevado a n, essa S aqui é uma soma e ela é igual a 2. Por outro lado, se a probabilidade decair de maneira aritmética, 1 sobre n, essa soma, ela diverge, é mais infinito. Então, esse S ele pode ser finito, ou ele pode decair. Se for log n aqui, com mais razão ainda, ele vai para mais infinito, porque ele decai mais devagar ainda do que 1 sobre n. Então, o teorema de Borel-Cantelli fala o seguinte, você pega esse S aqui, você está lá num cenário em que você está dizendo qual que é o ritmo com que esses PNs estão diminuindo. Pois bem, olha para esse S aqui, ele pode ser um número, né? Essa série aqui pode convergir, porque todos esses números aqui são positivos, né? Então, essa soma, com certeza, é um número maior que zero. Não são todas as probabilidades iguais a zero. Então, ou é um número positivo, ou diverge para um número mais infinito. Se o S convergir para um número finito, então você vai concluir matematicamente que um número finito de caras vai acontecer na sequência de infinitos lançamentos da moeda. Não tem outra maneira, não tem chance de outra coisa acontecer. Com certeza absoluta, você vai ter só um número finito de caras nesse lançamento de infinito da moeda. Ou seja, depois de certo n, se o S aqui, se essa soma, por exemplo, nessa situação aqui, de meio elevado a n, que isso aqui é 2, com certeza absoluta, você só vai ter um número finito de caras. Depois de certo n, pode demorar um pouco, pode ser, mas você não precisa, ninguém consegue fazer esse experimento, né, de infinitas vezes, ninguém pode, não existe um algoritmo que pode rodar por um número infinito de passos. Mas depois você consegue provar matematicamente que depois de certo n, com certeza as caras vão desaparecer. Basta esperar um tempo longo o suficiente e elas somem de vez. Por outro lado, se o S não for finito, só tem essas duas possibilidades, ou ele converge para um número finito, ou ele vai para mais infinito. Se o S for infinito, o número de caras vai aparecer um número infinito de vezes. Por exemplo, se o PN for desse tipo aqui, 1 sobre n, mesmo com essa probabilidade diminuindo cada vez mais, à medida que o n aumenta, você vai ver caras cada vez mais raramente, porque essas probabilidades estão diminuindo, mas elas nunca desaparecem completamente. O nunca aqui é fundamental. Nunca, nunca. Mesmo depois de você ter o n aqui igual a 1 milhão, a probabilidade da cara é 1 sobre 1 milhão. Na próxima vez vai ser 1 sobre 1 milhão e mais 1. 1 sobre 1 milhão mais 2. Ela continua diminuindo, mais caras sempre vão aparecer. Cada vez mais raramente, mas sempre vão aparecer. Então, qual que é o sigma desse problema?
a gente está jogando uma moeda para cima independentemente, de maneira indefinida, um número infinito de vezes. Então, eu vou representar por 0 e 1 os dois resultados possíveis de um lançamento. Como não existe um limite para o número de lançamentos da moeda, o espaço amostral vai ser composto por elementos dessa forma aqui. A1, A2, A3 pontinhos, né, indefinidos, com cada um desses AIs igual a 0 ou 1, representando cara ou coroa. Então, esse é o elemento. Você está jogando a moeda infinitas vezes, cada um dos resultados possíveis é uma sequência infinita de zeros e uns. Então, ele é um vetor de comprimento infinito, onde cada entrada é 0 ou 1. O espaço amostral ele é composto pelos infinitos elementos ômega que são dessa forma, que são strings infinitos compostos de zeros e uns. Tem infinitos desses strings. Uma curiosidade aqui, esse ômega, ele é exatamente igual a 0 e 1, porque você pode ver esses elementos aqui como sendo a expansão de um número real no intervalo 0 e 1 na base 2, na base binária. Então, cada um desses ômegas é simplesmente um desses números aqui nesse intervalo 0 e 1. Isso é só uma curiosidade, eu não vou entrar nisso aqui agora, não. Então, vocês estão vendo aqui que esse ômega, na maioria das vezes, a gente vai trabalhar com conjuntos simples, as situações que a gente vai ter vão ser relativamente simples, não vai ter essas complicações que eu estou fazendo aqui agora. Eu só estou tentando mostrar que, quando você começa a descer de maneira mais profunda nesse estudo de probabilidade, você precisa começar a trabalhar com conjuntos e coisas mais complicadas. O segundo elemento do espaço de probabilidades, que é representado desse jeito, né, a 3 dupla, é a sigma álgebra A, essa que está aqui. O que é essa sigma álgebra? Bom, a gente quer atribuir probabilidades, PW, aos elementos do conjunto omegão. Mas não só aos elementos do conjunto omegão. Eu quero também atribuir probabilidades a subconjuntos de elementos do omegão. Se A é um conjunto do omegão, eu quero calcular P de A de alguma forma. E todo e qualquer evento para o qual a gente quer calcular uma probabilidade vai ser um subconjunto desse omegão. Vamos ver alguns exemplos. Rolar um dado e observar sua face. Vou representar de um jeito simples. Todos os resultados possíveis aqui de rolar o dado e observar a face que vai aparecer. Essas 6 possibilidades. Eu quero calcular a probabilidade de um desses omeguinhas aqui. Por exemplo, qual que é a probabilidade de sair um 4? Isso significa o conjunto formado pelo número 4, né? Pelo indivíduo 4, pelo elemento atômico aqui 4. Né? Um átomo aqui desse conjunto, um elemento individual. P4. Então, às vezes eu represento assim, P4, o elemento individual, às vezes eu vou representar como conjunto formado apenas pelo indivíduo 4. Isso aqui é um excesso, tá? Essa representação aqui. Geralmente a gente vai escrever só assim mesmo, que fica mais simples. Só que quando a gente... essa representação aqui com conjuntos, ela vai ser necessária quando você quiser calcular coisas razoáveis, como a chance de sair uma face maior que 4. O que significa isso? Significa que eu quero atribuir uma probabilidade para a chance de observar a face 5 ou 6 quando eu rolar um dado. Então agora não é a chance de um único elemento, 5, por exemplo, mas a chance de sair a face que vai sair pertencer a esse conjunto que está aqui. A probabilidade de sair uma face ímpar seria a probabilidade de acontecer um evento, do resultado do meu experimento ser um elemento desse subconjunto que está aqui, desse subconjunto do conjunto omegão, desse subconjunto formado por 1, 3 e 5. Então, o jargão que a gente usa é dizer que P de A é a probabilidade de ocorrer o evento A. O evento A é o subconjunto do conjunto omegão. Ocorrer o evento A significa que a gente observa o fenômeno aleatório e aparece, por acaso, um único elemento desse conjunto ômega, não o subconjunto. Não aparece o subconjunto, aparece um elemento, um desses resultados atômicos aqui. O que pode aparecer é um dos resultados possíveis aqui.
O que a gente faz é atribuir uma probabilidade de que esse resultado, quer dizer, essa notação aqui, PDA, é a probabilidade de que esse único resultado possível, que é um elemento do conjunto omegão, ser um elemento do conjunto azão. Ou seja, PDA é a representação para a probabilidade de que o resultado que você vai observar, ele pertence a esse subconjunto A. Ainda não definimos probabilidade, mas o que a gente sabe é que se A é um subconjunto do omegão, a gente vai querer calcular essas probabilidades de alguma forma. Então, essa sigma álgebra é o conjunto dos subconjuntos de A para os quais a gente pode calcular esse P de A. E esses subconjuntos são chamados de eventos. Como eu enfatizei aqui o pode, você já deve perguntar assim, bom, mas como assim? Tem subconjunto para o qual eu não posso calcular a probabilidade de acontecer? Já vamos voltar nisso. Essa é a sutileza e a dificuldade aqui dessa parte. Mas, na prática, essa dificuldade, a gente não vai precisar se preocupar com ela, mas eu quero explicar o que é essa dificuldade. Os subconjuntos formados apenas por um único elemento do conjunto ômega, eles são chamados de eventos atômicos. Né? Agora, então, esses aqui são eventos atômicos. Agora, eu quero calcular probabilidades de eventos que não são só os atômicos. Eventos, por exemplo, compostos por 2, 3, né, ou mais elementos do meu conjunto omegão. Idealmente, eu quero calcular P de A para todo e qualquer subconjunto do omegão. Infelizmente, em alguns casos, que a gente vai precisar ver aqui, a gente não pode calcular P de A para todo e qualquer subconjunto A do conjunto omegão. Por outro lado, em vários outros casos, a gente vai poder calcular para todo e qualquer subconjunto. Então, essa sigma álgebra é simplesmente a classe dos subconjuntos para os quais a gente pode calcular. É só um formalismo matemático pesado, difícil, que em geral você só aprende em estudos bem avançados de probabilidade. A notícia boa é que qualquer evento que você conceber, qualquer subconjunto que você pensar e que seja útil na prática de machine learning, mesmo que seja um conjunto muito complicado, ele vai fazer parte da sigma álgebra A. Existe uma discussão um pouquinho mais longa sobre isso nas notas de aula, eu vou deixar para você ler lá sobre isso. A parte que explica por que a gente precisa dessa parafernália aqui e que ela não é inútil, não. Ela é relevante. A função de probabilidade P, ela é o terceiro elemento desse espaço de probabilidades. E é a atribuição de probabilidades aos eventos. Quais são esses subconjuntos misteriosos para os quais a gente não pode atribuir? Isso vai aparecer mais na frente, tá, gente? Eu vou mencionar rapidamente. Se você quiser ler com mais detalhes, você vê lá nas notas de aula. Então, voltando aqui, o terceiro elemento da trêsupla é a função de probabilidade. É a atribuição de probabilidades aos eventos dessa sigma álgebra A. A gente já definiu quais são os resultados possíveis do fenômeno aleatório. São os elementos do conjunto ômega. A gente já definiu também quais são os subconjuntos de resultados para os quais a gente pode calcular uma probabilidade. É qualquer subconjunto de ômega que você puder conceber na prática. Então, eu vou ignorar essa complicação aqui desse A, de que talvez alguns subconjuntos não possam. Leia lá nas notas de aula para você entender que é ao mesmo tempo fascinante, mas ao mesmo tempo ela afeta muito pouco a prática da análise de dados. Na prática, qualquer evento que você conceber, qualquer conjunto A que você conceber, mesmo em espaços amostrais complicados, como aquele do movimento browniano, qualquer coisa que você conseguir expressar em palavras, vai estar dentro da sigma álgebra que você quer calcular. Então, na prática, tudo que a gente quiser calcular está dentro dessa, vai poder ser mensurada, vai poder ser calculada uma probabilidade para ela. O que a gente precisa é definir agora esse P de A para todo A de forma consistente. E aí que o Kolmogorov entrou. Porque a pergunta dele era a seguinte: quais são as propriedades que essa atribuição tem que ter para que a gente não chegue a resultados inconsistentes ou contraditórios?
E aqui, gente, eu não estou querendo fazer cálculos de probabilidade para rolar o dado uma vez, para lançar a moeda 3 vezes, para escolher, não sei, né, dentre não sei quantos elementos escolher. Não, não é esses problemas combinatórios triviais, tá? Eu estou pensando em fazer uma teoria que me ajude na teoria do movimento browniano, que me ajude numa teoria que sirva para eu calcular probabilidades de maneira consistente quando eu jogar a moeda um número infinito de vezes, sem fim. Então, quais são os requisitos mínimos que essa atribuição de probabilidades deve satisfazer? Esse foi o trabalho do Kolmogorov. Ele falou o seguinte: olha, P, essa probabilidade, você pode definir ela de qualquer maneira. É uma função, qualquer função, que pega um subconjunto de A e joga para ele um número entre 0 e 1, desde que essa função P aqui satisfaça as seguintes condições. Primeiro, o axioma 1 é que esse P de A ele tem que ser um número maior ou igual a 0. Bom, como eu estou falando aqui que o P de A é um número dentro do intervalo 0 a 1, eu já tomei que esse axioma 1 já está aqui nessa própria expressão aqui em cima, né? Mas isso aqui é basicamente falando assim, olha, probabilidade é um número que não é negativo. Nós não vamos usar... não posso definir uma probabilidade de número negativo? Poder pode, mas você vai criar uma outra teoria em que tem probabilidades negativas e tal, mas ninguém achou isso útil de maneira nenhuma. Todo mundo achou razoável definir as probabilidades dentro de um intervalo finito. E esses dois primeiros axiomas, eles falam o seguinte: o P para qualquer conjunto tem que ser um número maior ou igual a 0 e não pode, e a probabilidade para o conjunto total, ômega, é um dos subconjuntos do próprio ômega. Ômega é um subconjunto do ômega. Então, a gente, como aqui é um conjunto de todos os subconjuntos, que a gente está falando qualquer subconjunto que você pensar está aqui dentro, então esse cara ele tem uma probabilidade e a gente vai atribuir a probabilidade para ele de 1. Então, o Kolmogorov está, no fundo, aqui, esses dois primeiros axiomas, a única coisa que eles estão fazendo é fixando uma escala para a probabilidade, falando que a probabilidade de qualquer evento tem que ser um número maior que 0 e a probabilidade de que algum evento dentro de ômega ocorra, algum dos elementos de ômega ocorre, ela acontece com probabilidade 1, que é a probabilidade máxima. Então, isso aqui só está fixando os limites em que você vai calcular as duas probabilidades. O importante mesmo é o terceiro axioma. Esse terceiro axioma fala que, então, para uma coisa ser uma função de probabilidade válida, você pode trabalhar com ela, ele tem que satisfazer essas duas condições aqui, que são muito triviais, mas o terceiro axioma, que é mais complicado um pouco, que ele diz o seguinte: se você pegar subconjuntos do ômega, A1, A2, A3, possivelmente infinitos, e esses subconjuntos forem todos disjuntos, isso é, mutuamente exclusivos, então a probabilidade da união desses eventos vai ser igual à soma dessas probabilidades. No jargão, a gente diz que essa probabilidade é uma função sigma aditiva. E, às vezes, em vez de escrever isso aqui com esses pontinhos, a gente usa uma notação assim, olha, o AN como sendo a união desses infinitos eventos aqui é simplesmente a soma das probabilidades se eles forem disjuntos, tá? Se eles forem mutuamente exclusivos. Então, vamos tentar entender isso um pouquinho melhor. Vamos considerar o caso em que A1 é A, A2 vai ser um outro subconjunto que eu vou chamar de B, A3 vai ser igual a C, e daí para frente, por N igual a 4, 5, etc., eu vou pegar o subconjunto vazio. Então, o que fica essa união desses ANs que eu defini aqui em cima, de 1 até mais infinito? É A1, A2, A3. Então, o A1 é um subconjunto A, o A2 foi outro subconjunto B, o A3 é um subconjunto C, daí para frente é tudo vazio. Ou seja, essa união desses conjuntos é A união B união C. Então, o que o axioma está falando? Pelo axioma 3, se todos esses conjuntos forem disjuntos, não tiverem nenhuma interseção, a interseção for vazia, então a probabilidade da união desses três é a soma das probabilidades.
Então, a probabilidade ela é uma função aditiva sobre a união de eventos ou conjuntos disjuntos. O axioma 3, ele pede que essa propriedade aditiva valha com somas infinitas, enumeráveis. Mas a gente está vendo aqui em cima que ela tem que valer também para um número finito de eventos. Não precisa ser só união de um número infinito de eventos, mas também, por exemplo, 3 aqui em cima, ou você podia fazer esse C igual a vazio, então seria a união só de 2, A união B. Então, se tem um evento A disjunto de um evento B, um conjunto B, aqui todos dois dentro do omegão, que é o conjunto que tem todos os resultados possíveis, a função de probabilidade, ela tem que falar que a probabilidade de acontecer um evento que pertença a A ou a B, a união desses dois conjuntos, é a soma das probabilidades, a soma da probabilidade do evento A mais a soma que se atribuiu ao conjunto B. A função de probabilidade tem que ser assim. Se ela não satisfizer isso, ela não será uma propriedade válida. E o que significa que ela não vai ser uma probabilidade válida? É que você pode achar resultados completamente malucos lá na frente. Resultados inválidos, por exemplo, probabilidades negativas para alguns eventos, mesmo tendo forçado a probabilidade a ser igual a zero, na hora que você sai fazendo cálculos, você pode descobrir que um dos números ficou negativo, uma das probabilidades, porque a sua função de probabilidade não está satisfazendo esses axiomas aqui. Então, basta que o P satisfaça aos 3 axiomas de Kolmogorov para que essa atribuição de probabilidade seja válida. Todo o restante do cálculo de probabilidades, ele é decorrente desses 3 axiomas de Kolmogorov. Por exemplo, um dos resultados que a gente tem, uma das propriedades que a gente deduz a partir desses axiomas é a seguinte. Suponha que você atribuiu uma probabilidade para o conjunto A. Qual que é a probabilidade do complementar desse conjunto? Então, você está rolando o dado um certo número de vezes e atribuiu uma probabilidade a chance da probabilidade de ser par, da face que sair ser um número par, 2, 4 ou 6. Qual que é a probabilidade de não ser par, do complementar, quer dizer, de ser ímpar? É a probabilidade necessariamente... Isso não está aqui nos axiomas. Você não escreveu isso aqui. No entanto, a gente vai deduzir matematicamente que tem que ser 1 menos, a probabilidade do complementar tem que ser igual a 1 menos a probabilidade de A. Isso é uma dedução dessas propriedades que a gente viu aqui antes, das 3 propriedades, dos 3 axiomas. Se satisfizer esses 3 axiomas, isso aqui acontece com as probabilidades. Uma outra coisa que acontece é que o P de A, para qualquer evento A, é um número entre 0 e 1. Isso, na verdade, não está ali nos axiomas. Nos axiomas, a gente falou assim, olha, o P de A é maior ou igual a 0 e o P de ômega é igual a 1. No entanto, a gente vai concluir agora que o P de A tem que ser um número entre 0 e 1. Mais interessante, se um subconjunto está contido dentro do outro, a probabilidade desse subconjunto menor, ela é menor ou igual à probabilidade do conjunto maior. Isso é, de novo, uma consequência, não é uma propriedade adicional que você coloca. Ela é consequência direta só daqueles 3 axiomas. Uma outra propriedade, a probabilidade de uma união de eventos, de subconjuntos, ela só é igual a essa soma aqui quando esses conjuntos forem todos disjuntos. Quando eles não forem disjuntos, quando tiver interseção, a única coisa que a gente pode afirmar é que essa probabilidade ela vai ser menor ou igual à soma das probabilidades aqui. Finalmente, a gente deduz também uma outra propriedade que é super útil e que a gente usa muito e que você deve ter usado no seu curso inicial lá de probabilidade, é de que P de A união B é igual a P de A mais P de B, menos a probabilidade dessa interseção. Isso aqui é uma propriedade decorrente daqueles axiomas. E essa última propriedade é o caso geral de quando A e união B, quando A e B não são disjuntos. Então, como é que a gente prova alguns desses resultados? Eu vou pular algumas desses slides aqui, vou deixar você ver isso,
Eu vou, por exemplo, provar esse daqui. Só que se A está contido em A1 está contido em A2, a probabilidade desse conjunto menor é menor ou igual à probabilidade do conjunto que tem mais elementos, que tem todos os elementos que estavam em A1 e possivelmente mais alguma coisa. Então, como o A1 está contido dentro do A2, você pode escrever isso daqui, que o A2 ele é igual ao A1, união com os elementos que estão em A2 e que não estão em A1. A diferença entre os dois. O A1, esse cara que está aqui, ele é disjunto desse outro conjunto que está aqui. Você não pode ter um elemento que está no A1 e, ao mesmo tempo, está nesse outro conjunto do lado de cá. Então, esses dois aqui são disjuntos. Então, eu estou escrevendo A2 como uma união de dois conjuntos disjuntos. O axioma 3, ele me garante que, então, a probabilidade de A2, que é a probabilidade da união de dois conjuntos disjuntos, ela é a probabilidade do primeiro mais a probabilidade do segundo conjunto disjunto. Ora, esse P aqui é, pelo axioma 1, a probabilidade de qualquer elemento ela é maior ou igual a zero. Então, essa expressão que está aqui, ela com certeza é maior ou igual só ao primeiro elemento, o P de A1. Então, a gente consegue demonstrar, a partir dos axiomas, que isso daqui é válido sempre. Basta que a probabilidade tenha aqueles eventos, isso aqui tem que acontecer. Nas notas de aula, você tem a demonstração das outras propriedades. É importante que você leia e acompanhe a demonstração e veja como elas foram feitas. Ok, então qualquer função P que satisfaça os axiomas de Kolmogorov, ela é válida. Mas como é que você escolhe uma função que satisfaça esse axioma 3? E, mais importante, como é que você escolhe uma dessas funções válidas num caso prático? A gente usa uma combinação de conveniência matemática, facilidade de manuseio e boa aproximação da realidade. Tem um trade-off entre esses dois aspectos aqui. Se a gente focar apenas no uso de modelos matematicamente muito simples, a gente vai acabar com modelos que são muito distantes da realidade do fenômeno e que não representam bem o fenômeno. Por outro lado, se a gente insistir em tentar incorporar todos os aspectos que podem afetar um fenômeno, a gente vai ter um modelo probabilístico inviável do ponto de vista matemático e computacional. Então, vamos definir a função de probabilidade considerando 3 casos. O primeiro é que o ômega é um conjunto finito. O segundo, ele é um conjunto infinito, mas é enumerável. E, em terceiro lugar, é um conjunto não enumerável. Por exemplo, todo o intervalo 0, 1 ou o plano euclidiano aqui. O terceiro caso é o que tem algumas complicações a mais em relação aos outros dois. Os dois primeiros são muito, muito simples e é o que você deve estar se perguntando até agora, por que eu não apresentei exemplos simples como esses que eu vou apresentar agora. Então, vamos imaginar que o omegão é um conjunto finito, onde os ômega-i's aqui são os eventos atômicos distintos, indivisíveis, e a notação que a gente está usando é que o P de um elemento dá a probabilidade dele ocorrer. A gente tem que atribuir valores maiores ou iguais a zero a cada um dos elementos desse conjunto finito. Você pode fazer isso de maneira completamente arbitrária, mas com a restrição de que a soma dessas probabilidades a esses elementos individuais some 1, seja igual a 1. Qualquer função definida dessa maneira satisfaz os 3 axiomas de Kolmogorov e é válida. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que você tem 3 produtos no mercado, apenas 3. O ômega ele é composto pelas possíveis cestas de produtos. Então, a gente está olhando a cesta de produtos com que o indivíduo sai de dentro do supermercado. Ele pode sair com nenhum produto, 0. Ele pode sair apenas com uma cesta contendo apenas o produto A, tanto faz quanto os itens do produto A, apenas produto B, apenas produto C, pode sair com uma cesta contendo só os produtos A e B juntos, ou A e C, ou B, C, ou os 3 produtos juntos. Então, o ômega ele pode ser representado desse jeito aqui, onde o 0 significa uma cesta vazia, sem nenhum dos 3 únicos produtos que o mercado tem.
Como é que a gente atribui probabilidades a essa cesta com que o indivíduo pode sair? Bom, a gente faz uma análise estatística do padrão de compras de vários clientes. E a gente observa, por exemplo, que aproximadamente 17% dos clientes saíram com uma cesta formada apenas por itens itens A, do produto A. E 3% saíam com a cesta A e B, os dois produtos. Isso permite obter, e claro, para as outras combinações, as outras 8 combinações também. Então, isso permite obter aproximadamente as probabilidades de cada um dos omeguinhas. Então, você sabe que a probabilidade do conjunto formado pelo produto A é 0,17, do produto AB, a cesta com o AB, seria 0,03, porque 3% das pessoas saíram com isso. Então, olhando para todas as possíveis cestas, a partir dessa análise empírica dos dados, você consegue, embora esses números aqui sejam aproximados, então, você vai ignorar essa aproximação e fixar as probabilidades como sendo os números que você realmente observou. Então, por exemplo, para o AB, que está aqui, você joga o valor de 3%, que é o valor que você coletou lá na sua amostra. O produto A sozinho, 0,17. E assim bem para os demais. Isso aqui, claro, como você viu isso a partir dos dados, cada cesta tem que estar numa dessas 8 possibilidades apenas, essas proporções vão todas somar 1, exatamente 1. A menos de erro de arredondamento aqui, né? Estou usando 2 casas decimais, essa soma teria que ser exatamente 1. Então, esse P, quando o ômega é finito, é muito, muito, muito simples. Né? Basta você atribuir probabilidades a cada um dos elementos do conjunto finito ômega, cada um dos finitos possibilidades, e essas probabilidades têm que somar 1. Qualquer atribuição dessas é válida. Se ela vai ser útil, é outra pergunta. Mas válida matematicamente, você pode trabalhar com ela é. Basta que some 1 aqui no final. E que sejam maiores ou iguais a 0. Então, mas a gente tinha falado antes que a probabilidade ela não é só para os elementos individuais, mas para subconjuntos do conjunto ômega. Então, se você tem lá um conjunto finito, como é que fica a probabilidade P de A de um evento constituído por alguns elementos desse conjunto ômega finito? É simples, assim, de novo, se esse A aqui, ele é um conjunto finito também, já que o omegão é finito, esse A aqui tem que ser finito, porque ele é um subconjunto aqui do de cima. Então, vamos representar o A aqui dessa maneira, ele é essa união desses subconjuntos formados por um único elemento do conjunto lá de cima, do omegão, e é um número finito desses subconjuntos. Então, A é a união de N, aliás, aqui o Nzinho, Nzinho aqui, tá? É a união de Nzinho, porque Nzão é o número total de elementos aqui do conjunto ômega. Nzinho é o número nesse conjunto A. É a união de Nzinho eventos atômicos disjuntos. Então, o axioma 3 me permite calcular P de A como sendo a soma das probabilidades dos eventos atômicos individuais, que é esse P de A, para os quais eu dei probabilidade. Então, vamos voltar aqui no nosso exemplo da... Então, só repetindo, antes de entrar no exemplo, como é que a gente faz, então? Se atribui probabilidades que somam 1 aos eventos atômicos do conjunto ômega, que é um conjunto finito. Para qualquer evento contido, qualquer subconjunto desse conjunto ômega, você identifica quais os elementos que pertencem ao A e soma sobre as probabilidades desses eventos. Então, vamos ver aqui no caso aqui do nosso micromercado. A gente tem aqui as possíveis cestas, as probabilidades que a gente atribuiu a elas, somando 1, e agora eu vou pensar em eventos. Eventos que são composições formadas por esses eventos atômicos, que são as cestas individuais que podem sair. Por exemplo, um evento aqui, que eu vou chamar de E, significa levar o produto A na cesta. Não é levar só o produto A, não. É levar que o produto A esteja na cesta. Olha, esse evento ele é constituído por uma cesta formada apenas pelo produto A e o produto B na cesta, o produto A e o produto C, ou os 3 produtos ao mesmo tempo.
Então, qual que é a probabilidade de levar o produto A na cesta? Vai ser a soma 0,17, que está aqui, mais a probabilidade do evento AB, que é esse aqui, 0,03, mais a probabilidade do evento AC, que é esse aqui, 0,18, mais o último que está aqui, que é 0,12. A gente tem a garantia de que, ao fazer isso daqui, todos os cálculos de probabilidade vão ser corretos. Ao fazer essa atribuição aqui, você pode seguir em frente, fazendo todos os cálculos que você tem interesse, sem nunca encontrar nenhum tipo de inconsistência. O E poderia ser levar o produto A, mas não levar o produto C. Então, aqui no caso de cima, a gente tem que tirar fora esse resultado aqui, AC, e o resultado ABC, ou seja, o conjunto E aqui agora, o evento E, desculpa, ele é formado apenas pelos eventos atômicos A e AB. E aí, essa probabilidade é só esses dois primeiros, a soma aqui do A e do AB, que é 0,20. E assim vão com outros eventos. Por exemplo, E é uma cesta vazia, ou E é igual a 0. Então, é a probabilidade do E. Esse é fácil, porque é um único evento. Esse aqui, o evento E, é formado por um único evento atômico, desculpe. Então, por um único elemento aqui, que é o 0,02. Vamos supor agora que é uma cesta vazia ou com pelo menos um produto. Ué, mas aí, então é o ômega inteiro, porque ou a cesta está vazia, ou a cesta tem pelo menos um produto, não tem outra possibilidade. Então, esse E aqui, ele considera todas as possibilidades aqui de cima, todos os resultados possíveis. E a probabilidade do E, então esse E que está aqui, que é exatamente o ômega, ele vai ser o 1, que é o axioma 2, já fixou, né, que a probabilidade do conjunto omegão é 1. Isso também poderia ser obtido se você somar essa probabilidade, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa, todas as probabilidades, você vai obter exatamente 1 do lado de cá. Vamos supor que seja a cesta tem 4 produtos distintos. Ops, esse evento não está aqui. Não tem, esse mercado só tem 3 produtos. Esse evento, ele é um conjunto vazio, né? É o subconjunto vazio. Não existe nenhum elemento, nenhum resultado possível que satisfaz essa condição que está aqui. Então, esse evento, ele é formado pelo subconjunto vazio e, portanto, a probabilidade desse evento E aqui, que é a probabilidade do subconjunto vazio, a gente já sabe, uma das propriedades que eu não provei, mas que você vai provar na lista, é 1 menos a probabilidade do complementar do vazio. Olha, o complementar do vazio é o conjunto total, que é o ômega. E a probabilidade do conjunto ômega é 1. Então, essa probabilidade aqui é 1 menos 1, que dá 0. Então, a probabilidade do vazio aqui é 0. Todas essas são coisas que vão saindo facilmente a partir das propriedades da probabilidade. As três, dos axiomas e das propriedades que a gente definiu depois. A visão frequentista de probabilidade, ela diz o seguinte aqui: se o fenômeno pudesse ser repetido indefinidamente, e nas mesmas condições, e de forma independente, sem que uma dessas repetições afete a outra, então você poderia pensar na probabilidade de um evento atômico omeguinha como sendo m sobre nzão, onde mzinho é o número de vezes em que nessas repetições aqui o ômega ocorreu, e o nzão, desculpe, é o número de repetições que você fez. Então, como isso aqui é até chamado de frequentista, né, porque você está olhando simplesmente a frequência com que esse resultado ômega apareceu nas diferentes repetições que você fez. Isso é também chamado, às vezes, de visão empírica da probabilidade, porque você pensa em fazer esse experimento, né? Empírico é a mesma coisa de experimento. Então, você está fazendo um experimento e procurando obter a probabilidade a partir dos resultados que você observa nesse experimento. Então, essa probabilidade, essa probabilidade aqui, ela pode variar um pouquinho, dependendo das repetições,
Você pode ignorar essa aproximação, como eu fiz aqui no caso do mercado, e simplesmente fixar essa probabilidade aqui desse jeito, ignorando a aproximação amostral embutida. Nós vamos estudar mais sobre isso mais lá na frente, mas por enquanto, essa é a maneira como você poderia pensar em jogar probabilidades para eventos, olhando para os dados que você pode obter, se você puder repetir o experimento nas mesmas condições, de forma independente e, né, com um número muito grande de vezes. Então, bom, eu vou pular esse pedacinho aqui, tá, gente? Vou deixar para vocês lerem isso. E, no caso, então, lá do nosso experimento com os 3 produtos, uma análise estatística permitiu obter essas probabilidades aqui de maneira aproximada. E como é que elas foram obtidas? Bom, eu olhei um número grande de clientes, que são as repetições, contei o número de vezes M em que a cesta, por exemplo, B, então como que o número BC apareceu, contei o número de vezes em que a cesta BC foi observada para esse cliente, e finalmente, então, eu posso obter atribuir essa probabilidade aqui dessa maneira. Então, várias coisas aqui. Primeiro, assim, mas é sempre assim que é feito? Não. Isso é só para a gente começar o curso, porque é claro que num supermercado, e não no mercadinho com 3 produtos, num supermercado você vai ter uma lista aqui gigantesca de possibilidades para essa cesta, e esse procedimento empírico que eu estou mostrando aqui, ele é praticamente inviável, porque muitas das cestas vão ter uma probabilidade, uma aparição igual a 0. A chance do cliente comprar o produto A com esse, com aquele outro, é uma combinação de um número muito grande de produtos. Talvez você precise de um tempo gigante para observar aquela cesta aparecendo uma única vez. Então, qualquer experimento prático que pode ser feito vai atribuir uma probabilidade 0 para um número muito grande de possibilidades de combinações. Então, isso aqui, esse tipo de visão muito simples que eu estou fazendo aqui, ele pode ficar difícil para a gente pensar nessas atribuições em problemas mais práticos. Mas o que a gente sabe é que se a gente tiver alguma regra para o supermercado, tal que, se eu listar todas as possibilidades de cesta e tiver probabilidades aqui, tais que a soma sejam maiores ou iguais a 0 e tais que a soma seja 1, essa é uma probabilidade válida e espero que ela seja uma probabilidade próxima do que realmente seria no mundo real. Não vamos falar disso aqui agora, não vamos seguir aqui, porque a gente precisa aprender as coisas muito básicas de manipulação de probabilidade antes de falar dessas atribuições mais sofisticadas. Continuando com esse olhar crítico sobre essas probabilidades, pelo argumento frequentista, para que a probabilidade de ter uma cesta com os produtos B e C igual a 0,21, a gente deveria ter essas N repetições aqui sendo feitas nas mesmas condições. E talvez isso não seja razoável numa situação prática. Por exemplo, então, o que é esse N? São os muitos clientes que eu vi, né, e fui olhando a cesta de cada um deles. Só que alguns clientes são velhos, outros são jovens, e talvez eles comprem de maneira muito diferente. Talvez a cesta BC seja uma cesta muito mais razoável para clientes velhos do que para clientes jovens. Alguns clientes compram no inverno e, portanto, levam um certo tipo de coisas com maior frequência do que outros que compram no verão. Alguns desses clientes foram vistos no inverno, outros foram vistos no verão, e as cestas dele tendem a ser diferentes. Então, as repetições aqui não estão sendo feitas exatamente nas mesmas condições, não são condições idênticas. Se elas não são idênticas, pode ser que as probabilidades elas não se mantenham constantes sobre todas essas condições. Então, qual que é o sentido de estar falando em probabilidades nesse tipo de situação? Uma outra suposição é que as repetições elas são independentes. Na minha suposição ali, é como se eu estivesse lançando uma moeda várias vezes independentemente, ou rolando um dado. A gente vai formalizar esse conceito de independência logo em seguida aqui, mas ele significa que o resultado de uma das repetições não afeta de nenhuma maneira o resultado de nenhuma das outras.
Isso também pode ser questionado. Se eu estou olhando realmente clientes saindo do para tentar botar aquelas probabilidades das cestas, pode ser que alguns clientes influenciem outros via telefone ou comentários. Então, um cliente que saiu com o produto A passa a ligar para os outros falando para eles sobre a maravilha que é o produto A e a partir daí os clientes passam a comprar aquele produto A. Então, as probabilidades elas podem ficar distintas ao longo do tempo, ao longo das repetições. Outro motivo é que se os clientes não forem todos distintos, as compras de um mesmo cliente podem ser muito semelhantes. Então, imagine que numa situação limite, aquele número Nzão de cestas que você viu, na verdade, é basicamente de um único cliente. É um único cliente que toda hora entra lá e compra. E você está olhando a cesta dele o tempo todo. Então, é sempre a mesma cesta que você está observando. Estimar as probabilidades baseadas nos dados desse único cliente, evidentemente, não é uma boa ideia. A outra suposição é que as repetições podem ser feitas indefinidamente. Suponha que você está interessado em atribuir probabilidades para uma situação que só tem 2 resultados possíveis. Um deles é a Terceira Guerra Mundial, Terceira Grande Guerra, nos próximos 5 anos. Enquanto que esse outro evento é não ter a Terceira Guerra Mundial nos próximos 5 anos. E você quer calcular probabilidades ligadas a isso. Olha, pelo que a gente tinha falado antes, como é que eu ponho probabilidades nesses eventos? Bom, você repete o experimento várias vezes e aí observa a frequência com que ele acontece. Evidentemente, não dá para fazer isso para esse fenômeno que está aqui. Não parece razoável invocar frequências e repetições prolongadas nas mesmas condições para colocar uma probabilidade aqui. Existe uma abordagem em análise de dados, que é chamada abordagem bayesiana, que assume que as probabilidades, na verdade, podem ser subjetivas e que podem ser manipuladas com as regras do cálculo de probabilidade. Então, ela não usa essa ideia de que tem que ter repetições associadas com os eventos e ela atribui, então, uma probabilidade para esse cara aqui, menos essa probabilidade para esse outro evento, e sai trabalhando com essas probabilidades. A gente não vai ver isso, tem uma disciplina que lida com isso de várias maneiras. O que a gente vai ver ao longo do curso é que existem várias maneiras da gente adaptar a versão básica dessa abordagem frequentista que eu apresentei anteriormente para situações que são mais realistas, em que é difícil de você imaginar que as repetições estão sendo feitas nas mesmas condições, elas não estão, em que possa ter dependência entre elas, em que uma influencia a outra. Então, nós vamos ver várias maneiras de adaptar o cálculo de probabilidades para esse tipo de situação. Mas, por enquanto, nós vamos continuar pensando em que a gente tem situações simples em que você pode repetir o experimento mais ou menos nas mesmas condições e que eles não influenciam um ao outro. Vamos seguir com esse tipo de visão, porque é a maneira mais fácil da gente apresentar as probabilidades inicialmente. E mais na frente, a gente alivia, a gente estende essa ideia. Existe um outro tipo de conjunto, antes de falar do conjunto ômega mais complicado, o conjunto ômega infinito enumerável é também muito simples, porque ele é idêntico ao caso finito, que é esse caso fácil que a gente viu anteriormente. Se esse ômega ele é um conjunto infinito, mas é um conjunto que pode ser enumerado, ou seja, você pode falar do primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro, o quarto, etc. Você pode ordenar esses elementos e ordenar eles de uma maneira enumerável, 1, 2, 3, etc., isso é idêntico ao caso finito. Você simplesmente põe uma probabilidade para cada um desses infinitos resultados, tal que a soma essa soma aqui, essa série infinita, ela some 1. E para obter P de A, de um subconjunto desse ômega, você vai somar os valores P de ômega de todos os elementos que estão dentro desse subconjunto. Então vamos ver um exemplo. Eu vou jogar uma moeda honesta repetidamente até observar a primeira coroa.
Você pode imaginar isso aqui as mais diversas vezes. Eu vou estar olhando um usuário, ele visitando o meu site até que ele compre o primeiro produto. Eu vou acompanhar um leitor de news no meu... Eu tenho lá, estou no UOL, eu estou apresentando recomendações para o meu indivíduo, estou olhando como é que ele está olhando minhas notícias no site do UOL, e eu quero olhar quantas notícias ele lê até que ele leia uma notícia de esportes. Então, eu estou olhando, a primeira notícia foi esporte, sim ou não? Sim ou não? A segunda foi esporte, sim ou não? A terceira foi esporte, sim ou não? A quarta foi esporte, sim ou não? Então, você está acompanhando isso e está olhando. É o mesmo cenário que está aqui. Só que aqui eu vou imaginar que é moeda, para simplificar tudo. Então, eu estou olhando o lançamento de uma moeda até que apareça a primeira coroa. E não tem, em princípio, eu não posso limitar isso daqui. Eu não sei, não tem um número máximo de notícias que o indivíduo pode ler. Na prática, evidentemente, ninguém vai seguir lendo infinitas notícias. Mas o meu conjunto ômega, ele é formado de sequências finitas, né? 3 notícias, a última sendo coroa, ou mais... Aqui, né, nesse caso, desculpe, tá? No nosso caso lá, eu estou olhando apenas as sequências de usuários que leu a notícia até que pelo menos uma notícia de esportes foi lida. Então, esse cara que está aqui, ele sempre tem uma notícia de esportes. Tá? Então, dentre os indivíduos que leem esporte, eu estou acompanhando ele até que ele leu a primeira notícia de esportes. Então, uma simplificação, tá? Então, esse aqui, em princípio, é um conjunto infinito, porque você pode ter, né, tanto Cs aqui antes até a primeira notícia de esporte ser lida. Atribuindo probabilidades de maneira intuitiva. Vamos voltar aqui para o caso de moeda para não ter complicação. A gente está acabando mais 2 minutos aqui para terminar, tá? Então, eu vou atribuir probabilidades desse jeito. Não me pergunte exatamente por que eu estou fazendo isso. Você já fez um curso de probabilidade, não é difícil você ver por quê. Mas, como a moeda aqui é honesta, a chance de ter coroa logo no primeiro é meio. Metade é cara, metade é coroa. Qual que é a chance de você ter esse resultado cetil? É a chance de você ter cara no primeiro e logo em seguida ter coroa no segundo. E uma propriedade que a gente não viu ainda, nós vamos ver, é que, como esses eventos aqui eles são independentes entre si, é fácil imaginar que é meio-meio aqui. Então, essa probabilidade vai ser esse produto meio-meio. Zuma, eu não vou explicar como eu cheguei nessas probabilidades. Eu só vou dizer, essa é a minha lista de probabilidades. Porque eu estou dizendo aqui que se o ômega for infinito e numerável, como é o caso aqui, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, etc., eu vou atribuir probabilidades desse jeito. Então, o número é meio, aparecendo quantas vezes forem o número de elementos aqui no evento, e essa soma dá quanto? Bom, isso é uma série geométrica, essa soma dá 1, essa série geométrica. Então, nesse exemplo ainda, foi falado aqui que se você quer P de A, basta somar os elementos do conjunto. Então, por exemplo, seja A o evento em que a moeda é lançada, né, até que a primeira coroa apareça, mas ela é lançada um número par de vezes. Então, A é a soma desse conjunto aqui, ó, C cetil, C cetil 4 vezes, 6 vezes, etc. Qual que é a probabilidade disso acontecer, de ter que lançar a moeda um número par de vezes? É a soma das probabilidades que a gente viu antes, apenas para os casos em que o número de lançamentos é par, é da forma 2i. Então, isso daqui passa esse 2 aqui para dentro, isso dá uma nova série geométrica, fácil de calcular, é 1/3. Então, a chance de você ter que lançar a moeda, você vai lançar a moeda até que a primeira coroa apareça. Qual que é a chance de você lançar ela um número par de vezes? É 1/3. E, finalmente, a gente vai falar dos conjuntos infinitos não enumeráveis, que é onde aquela tal sigma-álgebra aparece de novo para encher, infernizar a nossa vida. E a gente vai ver aqui que esse que é uma situação extremamente comum, ela tem uma dificuldade, e é aqui que a gente vai ver que alguns conjuntos a gente não vai poder atribuir probabilidades a eles. A gente vai falar disso na próxima aula, e eu abro aqui para ver se alguém tem alguma pergunta, alguma questão.
Renato, só uma dúvida sobre a lista que surgiu aqui depois. Sobre o que você fala lá para usar o Pandas, mas é só como uma sugestão? Ou a Como gente pode. se quiser, Porque pode pode usar outra coisa, né? sim, 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 sim. Ok, obrigada. Alguma questão a mais, gente? Professor, eu tenho uma dúvida a respeito de um ponto daquela parte que o senhor falou sobre a lista de compra dos mercados. Sim. Seria plausível chamar os grupos AB, BC de atômicos, os grupos não, digamos, aqueles subconjuntos AB e BC de atômicos, já que, teoricamente, o A estaria contido no AB? Isso. Ali, para mim, os eventos atômicos é o tipo de cesta com que a pessoa sai do supermercado. Então, é a cesta vazia, formada só pelo produto A, ou B, ou C, e depois o produto AB. Então, AB é um evento atômico. Sim. Entendi, eles seriam independentes, no caso, né? Desculpa? Eles poderiam ser considerados também independentes ou mutuamente exclusivos. Você ter só A ou ter A com B. Isso, aqueles são eventos atômicos disjuntos. Sim, A é um conjunto. Se você quer falar ele sair com o produto A na cesta, tanto faz acompanhado de outros ou não, a gente viu que vai ser a união de A, união com AB, com AC e com ABC. Entendi. É porque eu fiquei um pouco confuso, porque foi um exemplo muito parecido que eu tinha visto antes numa aula de mineração de dados. E aí, nessa questão de mineração de conjuntos frequentes, acabava que considerava isso e aí eu acabei confundindo um pouco, mas ok, obrigado. Ok. Gente, todas essas coisas que eu falei, eu estou descendo a níveis de detalhes e aprofundamentos que não são comuns num curso introdutório de probabilidade. Nós estamos vendo fundamentos mesmo. Então, eu quero escarafunchar um pouco mais algumas coisas que são passadas por cima rapidamente. Então, nem todas as aulas vão ser esse nível de matematização que a gente viu aqui hoje, mas eu acho que é importante ler isso lá no material para você, inclusive, entender, porque daqui a pouco a gente vai mexer com variáveis aleatórias, então, para que aquela complicação que coisa assim, que preciosismo babaca, pedante, que esses caras ficam fazendo com essas coisas de probabilidade? Não é assim, não é verdade. Se você quiser estudar qualquer fenômeno um pouco mais complicado, por exemplo, mercado financeiro, as teorias que tem por trás são teorias extremamente complicadas do ponto de vista de teoria de probabilidade, e elas envolvem conjuntos que são muito difíceis de serem trabalhados. Por isso a gente precisa dessas complicações. Então, no livro, eu tento explicar isso com bastante detalhe. Leia, por favor, e inclusive faça críticas, porque eu acho que é um ponto diferente do material que está lá, diferente de outros livros-texto. Eu fiz um esforço muito grande para escrever aquilo da maneira mais clara possível e, ao mesmo tempo, didaticamente e sem descer a detalhes, que são os detalhes de cursos avançados de probabilidade. A ideia é simplesmente motivar para falar o seguinte: olha, duas coisas. Se você não quiser nunca mais ver isso, tudo bem, mas saiba que, para quem vai estudar mais esse negócio, isso é realmente importante, não é um penduricalho pedante, não. Por outro lado, se você vai estudar mais, talvez você fique até motivado para descer na parafernália matemática que tem por trás disso, depois que você vê que até faz sentido, estou entendendo para que precisa disso. A gente vai ver isso principalmente, esse porquê, na próxima aula, quando a gente falar sobre o conjunto ômega sendo infinito enumerável, não enumerável. Mais questões, gente? Eu tenho uma dúvida. Nesse último exemplo que o senhor deu sobre o ômega infinito enumerável, do lançamento do número par de vezes, na outra situação, a probabilidade seria 1. E nesse lançamento par, ela foi de 1/3. Então, no ímpar, ela também seria de 1/3. A soma dos dois não deveria dar 1? Exatamente. Então, quanto que deveria ser? Exatamente. Se eu calculei aquela probabilidade, ela é 1/3, o complementar é que o número de lançamento seja ímpar. E quanto que deveria ser, então? 1 menos 1/3. É 2/3. Então, tem uma chance bem maior de ter um número ímpar de lançamentos do que de ter um número par de lançamentos. Obrigado.
Ok. Gente, então, vamos encerrando aqui. Oi? Eu tenho uma dúvida só do formato de entrega da lista 2. Você tinha colocado lá que, no caso, a gente faria um notebook Jupyter, né? Um notebook Python, uma das possibilidades, pelo menos. No envio, você quer o arquivo .py, não sei o que, um PDF daquilo, não ficou claro do que estava escrito para mim. Notebook, porque aí, qualquer coisa, eu rodo e te mando. Então, pode ser no próprio modelo lá normal. E você assume que, por exemplo, os arquivos que tiver que ler e tal vai estar na mesma pasta. Ah, sim. Então tá certo. Então é .py mesmo que envia. .py ou .py? Aquela terminação grande, né? Isso, Então tá. Obrigado. Beleza. Ok, gente? Ok, então tá. Eu vou estar me comunicando